Olá pessoal, beleza? Antes de tudo, espero que você tenha assistido a aula anterior de introdução à função quadrática. Na aula de hoje nós vamos definir função quadrática, certo? Mostrar como é o jeitão da função quadrática. Tranquilo? Então vamos lá aos detalhes da aula de hoje. Então, a definição de função quadrática nos diz o seguinte: seja A, B e C números reais e A diferente de zero, a gente vai já discutir essa informação. Dizemos que uma função f de R em R, vocês já viram isso na introdução a funções, o que significa isso? É do segundo grau ou função quadrática quando está definida por esse jeitão, quando ela tem esse formato. Quando a função tem esse formato, ela é chamada de função quadrática, beleza? No nosso exemplo lá da aula anterior, da introdução, nosso exemplo era f de x igual a x2 menos x, que na prática isso é a mesma coisa de escrever 1x2 menos 1x mais 0, beleza? Então esse 1 seria o A, esse menos 1 seria o B e esse 0 seria o C, beleza? Aqui nós temos alguns exemplos de função quadrática, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó, 4x2 menos 7x mais 3. Então, quer dizer que o A é 4, o B é menos 7 e o C é 3. Nesse exemplo g de x, ó, x2 menos 8, ó, o A é 1, que é o número que aparece aqui. Observe que o cara que é companheiro do x não aparece, então B é 0. Então, ó, o A é o cara que está junto do x2, o B é o cara que está junto do x. Não existe ninguém junto do x, então é porque ele é 0. E o C é menos 8. E a y, esse exemplo y, que é menos 5x2, o A é menos 5, nem aparece o companheiro de B, ou de x, nem aparece o termo independente. Então B é 0, C também é 0. Tranquilo? Com base nessa definição, usando essa definição de função quadrática, vamos a uma questãozinha aqui. Exemplo 1. O custo C em reais para se produzir N unidades de determinado produto é dado por C é igual a N2 menos 100N mais 2.510. Antes de ler o que a questão pede, ó, o A é 1, o B é menos 6, ou menos 100, e o C é 2.510. Ele pergunta, determine o custo para se produzir 10 unidades. Ou seja, ele quer que o N seja 10. Então é um problema bem direto. No lugar do N, nós vamos colocar 10. Ó. Então 10 ao quadrado, menos 100 vezes 10, mais 2.510. Então aqui vai ficar C igual a 100 menos 1.000 mais 2.510. Eu gosto muito de juntar os de mesmo sinal para facilitar a minha vida. Então vou juntar esse 100 com 2.510, vai ficar 2.610 menos esse 1.000, menos 1.000. Beleza? Então esse cara vai ficar o quê? 600, ou desculpa, 1.610. Tranquilo? 1.610. Bacana? Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo, ele diz o seguinte, o exemplo 2. A soma de S dos N primeiros números naturais diferentes de 0, então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais N. Quando você estudar progressão aritmética, isso daqui vai dar origem a uma fórmula, a uma ideia de um cara chamado Gauss, tá bom? Mas pra gente não interessa isso ainda, nem precisa saber disso, tá bom? Pode ser calculado utilizando a função quadrática. Gente, aqui é uma função quadrática. Essa função quadrática, o A é 1 sobre 2, o B é 1 sobre 2, que nossa incógnita é N, e o C não aparece, é 0. Então, a letra A é uma pergunta muito parecida com essa questão, com o exemplo 1, que diz assim, ó, qual a soma dos 50 primeiros números naturais diferentes de 0? Eu poderia somar de 1 em 1, mas não faz sentido, dada a característica da questão, que ele falou a fórmula para S. Então, vai ser o S de 50. Onde tiver N, você vai trocar por 50. Então, você vai ter 50 ao quadrado sobre 2, mais 50
sobre 2. 50 ao quadrado, 2.500 sobre 2, mais 50 sobre 2. Você pode somar os dois e dividir por 2 ou dividir por 2 primeiro. Vou escolher a segunda opção, 1.250, né? Dividindo 2.500 por 2, mais 25. Isso vai me dar que S de 50 é 1.275, beleza? Então, a soma dos 50 primeiros números naturais, a partir dessa fórmula, é 1.275. Professor, e se eu fizesse sem ser por essa fórmula? Ia dar o mesmo resultado, tá bom? Falei a partir dessa fórmula porque foi a fórmula ou a expressão, a função dada na questão, tá bom? Vamos ao item B. O item B diz o seguinte: qual o valor de n para que tal soma seja igual a 703? Ou seja, ele quer que a soma S de n dê 703. Observe que agora eu não coloquei o 703 no lugar do n, como eu fiz aqui, ó. Isso é um S, não é um 5, tá bom? Eu faço um risquinho para não confundir, porque meu S parece o 5. S de 50, ele não fica aqui dentro, ele fica lá fora, porque esse cara é igual a ele. Então eu coloco aqui, ó, N2 no lugar de S sobre 2 mais N sobre 2 igual a 703. Com o objetivo de matar esse 2 no denominador, que fica me atrapalhando um pouquinho para facilitar minhas contas, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Multiplicar todo mundo por 2. Pode fazer isso? Pode. Em qualquer equação eu posso multiplicar os dois lados pelo mesmo número, tá bom? Então nós vamos fazer isso. Então vai ficar o quê? N2, porque quando eu multiplico por 2, corta esse 2 de baixo, né? Mais N, igual a 1.406. Passo o 406 para o outro lado, eu vou ter N2 mais N menos 1.406 igual a 0. Gente, isso é uma equação do segundo grau, que vocês sabem responder, sabem resolver, desculpa. Então, nessa equação, o A é 1, o B é 1 e o C é menos 1.406. Bacana? Então, nós vamos calcular delta, que é 1 ao quadrado, menos 4AC. Professor, não lembro da equação segundo grau. Dá uma revisada. Não pode deixar de revisar isso estando estudando função quadrática, não, tá bom? Então, 1 menos por menos mais. Quanto é 1.406 vezes 4? Se não souber de cabeça, vai no cantinho. 1.406 vezes 4. Então, dá 24. Dá 2. 16. 4, 5. 5.624. Então, esse delta aqui vai ficar 5.625. Bacana? Agora nós vamos para a Bhaskara, né? Só que agora é n, né? A função n. Nós vamos colocar para cá para ficar mais organizado. Aqui para cima, n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 1, mais ou menos raiz desse cara aqui, 5.625, dividido por 2 vezes a, o a é 1, beleza? Então, nós iremos atacar isso daí. Um detalhe importante é que você precisa ter, repetindo isso, né? Você precisa ter a fórmula de Bhaskara, digamos assim, né? Chamar de fórmula de Bhaskara, na ponta da língua, certo? Ou melhor, na ponta do lápis. Então, se você não é só a fórmula de delta que você precisa ter na ponta do lápis, você precisa ter na ponta do lápis também a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vou só copiar ela aqui para a gente lembrar. Delta é b ao quadrado menos 4ac e Bhaskara menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Isso precisa estar bem na cabeça, beleza? Então, fazendo isso daqui, eu vou ter n é igual a menos 1 mais ou menos 75, que é a raiz desse número aqui, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Tranquilo? Agora eu vou fazer n' e n duas linhas. Se fosse h, eu ia achar h' e h duas linhas. Beleza? Então, menos 1 mais 75 dividido por 2. Isso dá 74 dividido por 2. Isso dá 37.
beleza? E n duas linhas, menos 1, menos 75, melhorar isso, ficou muito feio, menos 75 dividido por 2 é igual a menos 76 dividido por 2. Isso é igual a menos 38, né? Menos 38. Só que tem um detalhe, n é o quê? N é um número natural, porque o n, primeiro, os números naturais. Então, porque esse n expressa uma quantidade. Então, eu estou querendo saber a quantidade de números naturais. Então, não faz sentido para a gente utilizar esse valor negativo. Logo, no nosso problema, o valor de n é igual a 37. Então, a soma dos 37 primeiros números naturais é igual a 703. Se você quiser jogar 37 no lugar do n para verificar que isso dá de fato 703, fica à vontade e faz o teste, tranquilo? Mas não precisamos fazer isso. Não precisamos fazer esse teste, já que isso já está bem definido e a gente não precisa repetir o procedimento, tá bom? Porque senão não faria sentido o que nós fizemos. Gente, então foi um prazer inoxidável estar nessa aula. Próxima aula da gente nós vamos falar sobre zero da função, tá bom? Valeu, grande abraço, sucesso!